Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana e hoje, dando continuidade ao nosso capítulo Eletroquímica. Então vamos falar sobre as nossas eletrólises. Então já trabalhamos com as pilhas, sabemos que a pilha é um dispositivo que faz uso de uma corrente, de uma reação química espontânea para produzir uma corrente elétrica. Correto? A nossa eletrólise é o dispositivo inverso. A eletrólise ela faz uso da corrente elétrica para provocar uma reação química. Essa reação química é uma reação de natureza não espontânea. Correto? Muito bem. Algumas aplicações para esse dispositivo, para esse fenômeno da eletrólise, por exemplo, a chamada galvanoplastia, que é nada mais é do que você cobrir um material metálico com outro metal mais nobre. Então, por exemplo, aqui, essa linda motocicleta, ela contém partes cromadas. Esses metais cromados, na verdade, esse material é um material normalmente feito de aço, que recebe um banho, um contorno com cromo, que é um metal mais nobre. Correto? Você tem então uma peça que tem uma durabilidade maior, a aparência dela visivelmente fica melhor. Então esse processo a gente chama de galvanoplastia. Tá? Aqui no meio você tem uma aliança, que provavelmente não é uma aliança de ouro, mas sim uma aliança, um metal banhado a ouro. Então esse processo que a gente vai chamar de galvanoplastia, e esse processo é utilizado, o fenômeno da eletrólise. Estes objetos foram recobertos com um metal através de um processo químico chamado de eletrólise, tá certo? Pode-se dizer que a eletrólise é o fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de uma corrente elétrica, é exatamente isso. Então você tem lá uma reação que não ocorre naturalmente, é uma reação não espontânea. A gente provoca a quebra dessa substância química utilizando uma corrente elétrica. Esse processo a gente chama então de eletrólise. A eletrólise ocorre com soluções onde existam íons ou com substâncias iônicas fundidas. A foto que surge para você é um material metálico, com uma aparência bem melhor. Então, isso é um material que foi usado, o tal da galvanoplastia, chamado metal galvanizado. Isso dá uma durabilidade melhor a esse elemento, a essa peça metálica. Aqui você tem uma foto, de trabalhadores de uma indústria produzindo o famoso alumínio, que é um metal extremamente importante no nosso cotidiano. Esse alumínio ele é produzido via eletrólise, tá? Então tá aí, produção de alumínio por eletrólise. Bem, a gente precisa saber que essa eletrólise ela pode ser feita de duas formas diferentes. Você tem a chamada eletrólise ígnea, e temos também a chamada eletrólise que ocorre em meio aquoso. A eletrólise ígnea, você vai pegar a substância química, e você vai fundir essa substância. Então, eu coloquei aqui, a eletrólise ígnea ocorre com a substância iônica na fase líquida. Então, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, é um sólido. Então, você pega essa substância, aquece num forno específico, isso é feito nas indústrias. Esse sal de cozinha, ele vira uma substância líquida, tá? Não confunda com dissolução em água, não é isso. Você vai pegar a substância, você vai aquecer, esse sal de cozinha ele vai se tornar uma substância líquida. E a partir desse líquido, então, é que você provoca a eletrólise. Essa eletrólise a gente chama de eletrólise ígnea. Existe outra forma de eletrólise, que é a eletrólise meio aquoso. Aí sim, você pega lá a substância química, por exemplo, sal de cozinha, dissolve em água, correto? E aí essa solução você provoca a eletrólise dela, tá? Então são dois tipos de eletrólise, a ígnea e a eletrólise em meio aquoso. Para esse encontro nós vamos trabalhar com a chamada eletrólise meio aquoso, certo? Na eletrólise aquosa teremos a presença de dois cátions e de dois ânions. E aí então vai surgir um primeiro problema. A gente vai ter que determinar qual dos cátions e qual dos ânions tem a preferência na descarga. Então, coloquei que neste caso teremos que observar a ordem de descarga dos íons. Essa preferência
de reagir por oxidação ou por redução, que eu estou chamando aqui de descarga, essa ordem é definida por essa sequência que você vê na sua telinha, né? Então aqui você tem um resumo das principais espécies químicas, né? Aqui na parte superior você tem a parte positiva, né, são os cátions, então eu coloquei aqui, ó, a facilidade de descarga ocorre aqui para a direita. Então, quanto mais à direita, maior a preferência de descarga. Eu preciso fazer uma separação dos metais, comparando os metais e o hidrogênio, porque o H+, é o cátion que surge na eletrólise aquosa. Então, eu preciso comparar o comportamento desse H+, com os metais. Então, perceba, quando o H+ disputa a descarga com metal alcalino terroso ou com o alumínio, a preferência é do H+. Então, o H+ ele tem a preferência na hora de reagir, quando comparado a um desses metais citados, metal alcalino terroso ou alumínio. Agora, quando esse H+ está disputando a reação, né, com demais metais ou outros metais quaisquer que não sejam alcalino terroso e alumínio, a preferência desse outro metal. Tá certo? Então, essa é a primeira observação importante a se fazer. Hidrogênio tem preferência de reação quando ele está ali competindo com metal alcalino terroso ou alumínio. Aí a preferência do hidrogênio. Certo? Se for um outro metal, a preferência vai ser do outro metal. Correto? Já na parte negativa, de novo, a minha referência aqui fica sendo a hidroxila, porque a hidroxila é o íon negativo que surge na ionização da água. Então, de novo, eu vou comparar o comportamento dessa hidroxila com demais ânions, né, que são partículas com carga negativa. Então, a brincadeira é o seguinte, quando a hidroxila ela vai competir com ânions oxigenados, percebeu? Ânions com oxigênio. Ou o flúor, a preferência é da hidroxila. Ela está mais à direita da minha tabelinha, percebeu? Então, essa é a dica. Não tem como a gente memorizar toda a tabela. Então, a gente procura memorizar aquilo que é mais simples. No caso do hidrogênio, só voltando para o caso do hidrogênio, você vai memorizar essa partezinha aqui. Hidrogênio, metal alcalino terroso e alumínio, a preferência do hidrogênio. Aqui, hidroxila, ânions oxigenados e fluoreto, a preferência vai ser da hidroxila. Certo? Agora, quando essa hidroxila estiver disputando com qualquer outro ânion, a preferência vai ser desse outro ânion, né? Coloquei aqui como sendo ânions não oxigenados, que são os mais importantes que normalmente a gente usa. Bem, apresentado essa tabela, né, de competição, para ver quem tem a preferência da reação, a gente então vai pegar aqui e apresentar qual seria a reação do hidrogênio. Então, a reação, quando o hidrogênio tiver a preferência, ele vai reagir dessa forma aí. Ele vai sofrer uma reação de redução. Então, como é que a gente escreve essa reação de redução? 2H+, esse H+, é o cátion proveniente da ionização da água, 2H+, vai receber 2 elétrons, vai dar origem ao gás hidrogênio. É uma reação de redução, ocorre no cátodo da minha eletrólise. Se porventura você tiver com a hidroxila reagindo, a reação é exatamente essa que você vê aqui embaixo. 2 de OH- produz água, meio de O2 e 2 elétrons. Essa é a reação de oxidação que ocorre no anodo da minha eletrólise. Vamos tomar aqui como exemplo, um primeiro exemplo, a nossa eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, é aquosa. Eu vou pegar o cloreto de sódio, vou dissolver em água, vou preparar uma solução. Então, dito isso, eu tenho então já duas reações importantes a ser observadas, né? A reação de ionização da água, você sabe que a água se ioniza produzindo H+ e OH-. E essa dissolução, a dissociação do cloreto de sódio que ocorre em meio aquoso, vai produzir aqui o Na+ e Cl-. Então, é nesse momento que surge a competição para reagir. Eu tenho aqui uma competição de cátions, o H+ vai competir com o Na+, e o OH- vai competir com o Cl-. Então, a gente vai analisar aquela tabela que foi apresentada para saber qual das espécies é que tem a preferência de reação. Já já vou colocar a tabelinha novamente, mas nesse caso, quem vai reagir, a competição aqui da parte negativa
ela será vencida pelo cloro. O cloro tem a preferência na reação, já vou já te mostrar isso na tabelinha. E da parte positiva, quem vai reagir vai ser o H+. Tá? Então, como é que o cloreto reage? Então, coloquei aqui 2Cl-, setinha, Cl2, gás cloro, mais 2 elétrons. Reação perfeita, bem escrita, balanceada. Essa vai ser a reação que ocorre com o íon cloreto. Já na parte negativa, que é o cátodo da nossa eletrólise, quem vai vencer a disputa é o H+. Então, o H+, ele tem a prioridade diante do sódio, né, metal alcalino. Então, vai ficar 2H+, 2 elétrons, dando gás hidrogênio. Né? Vou apresentar para você novamente aqui a tabelinha. Então, perceba, ó, aqui eu tenho o H+, envolvi aqui em vermelho, disputando com o sódio. Tá vendo? Ó, então, a preferência do hidrogênio, já que ele está mais à direita da minha tabelinha. Da parte negativa, eu tenho aqui a hidroxila e tenho aqui o cloreto. O cloreto, então, tem a preferência de reação. Nós já escrevemos as duas reações, tá? Então, ânodo, 2Cl-, Cl2 mais 2 elétrons, cátodo, 2H+, 2 elétrons, dando H2, reação, respectivamente, de oxidação e de redução. Ficam nas soluções o Na+, que não reagiu, e o OH-, que também não reagiu. Eles se juntam, formando, então, uma espécie denominada hidróxido de sódio, que é o nosso NaOH. A reação global que ocorre nessa eletrólise aquosa é somando todas as equações, né? Você tem como equação global exatamente essa que está aqui. 2NaCl, 2 água, vai formar gás hidrogênio, gás cloro, mais 2 mol de NaOH, é o nosso hidróxido de sódio. Então, resumindo, né, na eletrólise ígnea, você pode depois confirmar com outro vídeo que nós vamos lançar de eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, você vai produzir sódio metálico e gás cloro. Já na eletrólise meio aquoso, que acabamos de apresentar, você vai ter a produção de gás hidrogênio, de gás cloro e ainda tem a produção do nosso hidróxido de sódio, né, que vai permanecer em solução. Então, a questão é, caso você queira produzir por eletrólise gás cloro, é melhor que você faça a eletrólise meio aquoso, que aí você evita aquele custo de energia envolvido na fusão da substância que é necessária para a eletrólise ígnea. Correto? Então, é uma ideia muito interessante você pensar a respeito. Qual eletrólise eu devo realizar? A ígnea ou a aquosa? Depende muito do produto que você deseja produzir, tá bom? Muito bem. A principal aplicação da eletrólise do cloreto de sódio é a produção de gás cloro, é exatamente o que acabamos de comentar. Um importante insumo da indústria química. Para tanto, realizamos eletrólise meio aquoso, que possui um custo financeiro menor, já que não necessita de energia para a fusão do sal. É exatamente isso. Certo? Um modelinho para você perceber como é que funciona então a nossa eletrólise. Então aqui eu tenho um gerador, né, uma pilha que vai gerar energia elétrica. Essa energia elétrica ela vai entrar aqui no meio reacional e você então vai ter as reações acontecendo. Percebeu aqui, ó, que você nem percebeu, foi muito rápido. O gás cloro, ele então recebe esse elétron, certo? Minto, ele perde o elétron, na verdade, ele vai doar elétrons. Esse elétron aqui será sugado por esse gerador, né, e vai chegar do outro lado do meu circuito. Então, esse Cl- ele vai virar gás cloro. Ó, então aqui eu tenho, tá vendo? Ó, produção de gás cloro no anodo da minha eletrólise. Já o elétron chega aqui, ó, e nessa parte negativa você vai ter a produção de gás hidrogênio. Então, esse mecanismo ele produz gás cloro e gás hidrogênio, e perceba que tem ainda a produção aqui do NaOH, né, que permanece em solução. A solução final apresenta caráter básico devido à formação de NaOH. Esse caráter básico ele pode ser comprovado pela adição de um indicador. Né? Indicador, né? Você deve lembrar, indicador é aquela substância química que define se o meio é ácido ou básico. No caso aqui, rosado, né? Poderia ter sido usado um indicador chamado fenolftaleína, que meio básico fica rosa, avermelhado, depende da concentração. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, agradeço imensamente pela sua participação nesse breve encontro de hoje. Falamos um pouco sobre a eletrólise que ocorre em meio aquoso.
correto? Fique com Deus, tudo de bom, saúde e paz.